Ops. Oi, gente! Esse aqui é o Fábio, meu professor lindo de interpretação. Hoje a gente vai bater um bate-papo rapidinho, porque ele ainda tem outras pessoas pra atender, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre a vida de artista, coisas que são importantes. Ele é professor de máscaras também, então a gente passou esse semestre todo estudando máscaras, como foi todo esse processo. Enfim, se apresenta. Tudo bom, gente? Eu sou Fábio Caniato, eu sou professor aqui do CLLN de Interpretação com Máscaras. Aqui a gente trabalha com as turmas em 3 vertentes, que é a máscara neutra, uma máscara que cobre todo o rosto e não tem expressão nenhuma, ou seja, faz com que o corpo se manifeste de uma maneira mais inteligente e de uma forma, com uma qualidade um pouco melhor para estreitar essa comunicação com o público. A meia máscara neutra, que deixa a boca livre, ou seja, tem a possibilidade de você emitir sons, né? Descobrir quais são esses sons, e a meia máscara expressiva, especificamente da comédia dell'arte, que é uma técnica italiana lá do século XVI. E o que eu poderia dizer, né? A máscara, ela já de cara ela expande o corpo do ator, dilata o corpo do ator, porque como é uma técnica de teatro de rua, o corpo precisa estar grande, as ações físicas precisam estar enormes, grandes, para que o público possa enxergar de qualquer parte do espaço público. E nós trabalhamos então com a limpeza de ação física aqui. O que quer dizer um gesto? Então, se eu boto a mão para cá, daqui até aqui, ele precisa ter um significado. Não adianta estar em cena e fazer uma ação física qualquer, porque ela tudo significa. O público enxerga absolutamente tudo em cena. Se você der uma piscadinha assim... Exatamente, já vai significar alguma coisa. Então, toda ação física do ator em cena, ela precisa ter um objetivo muito específico. Então, nós trabalhamos esse semestre um pouco com isso aqui. Uma dica geral, assim, se a gente for falar geralmente para o ator, existe uma tríade básica do trabalho do ator, que é corpo, voz e interpretação. Então, quanto mais você conseguir trabalhar o teu corpo em aulas de expressão corporal, quaisquer tipos de dança, investigação de movimentos subjetivos que possam completar a objetividade de uma ação física em cena. Alongamentos, né? Que a gente fazia muito. Alongamentos de uma forma geral. O trabalho da voz, entendeu? Onde é que você apoia, como é que você projeta, como é que você cria diferentes tonalidades de voz sem machucar a sua garganta. Então é importante ficar atento tecnicamente. E a parte de interpretação, que eu estava acabando de falar para a Laura aqui, que é a leitura. Leiam. Precisa ler muito. Tudo, de qualquer coisa. Revistas em quadrinhos, jornal, revista, contos, poemas, literatura dramática, teoria de teatro também. Tornar a leitura um hábito, porque ela te dá repertório. A leitura te traz repertório. Quanto mais repertório você tiver, mais colabora com o seu trabalho de interpretação. E tantas outras coisas que a gente poderia falar horas aqui. Mas, basicamente, corpo, voz e interpretação é o que o ator necessita para estabelecer um elo mínimo de comunicação com o teu público. Então, por aí, o que mais? Acho que é isso, né? Eu tava falando com o Fábio, ele foi nosso professor esse semestre. E eu tava falando com ele que a forma como ele trabalha é uma forma muito humana e o quanto isso é necessário pro trabalho da construção não só de um artista, mas de um ser humano, né? Sim. Porque a gente não tá aqui só pra cuspir o texto, pra falar de qualquer jeito, pra bater cartão, como fala, né? A gente tá aqui pra realmente transmitir sentimentos e ele conseguiu fazer a gente ter essa sensibilidade muito grande, principalmente através do trabalho da máscara. E eu acho que isso é uma das coisas mais importantes no trabalho de um artista, é a gente conseguir ter essa sensibilidade para conseguir passar pro público, né? Sim. Porque a gente não tá aqui para fazer qualquer coisa. O público, se fizer qualquer coisa, o público vai sentir, vai ver qualquer coisa, entendeu? Ele tá nem aí pro que você tá fazendo. Mas agora, se você fizer uma coisa assim, de entrega, de coração, de corpo e alma, não tem nada que vá parar você. Para além da interpretação, existe o ser humano atrás dessa história toda. Exato. Então essas relações precisam estar muito bem estabelecidas com os coletivos de trabalho, relações sinceras, para que o trabalho possa fluir de uma maneira interessante, né? Legal. E, gente, fazer teatro é igual qualquer profissão, precisa estudar muito e constantemente. Não adianta. Pra quem acha que é fácil, não, Ceto, é só decorar texto e pronto.
Não. Vou te contar uma coisa. Pergunta Não. como é que eles cansaram esse semestre, fisicamente e intelectualmente, porque tiveram que estudar muito. Exatamente, saímos quase na porrada. E foram muito bem. E uma coisa que eu acho interessante falar também, um exercício que a gente fazia, que no começo todo mundo falou, tipo assim, Fábio, por que a gente tá fazendo isso? Pula corda. Quer explicar? A corda, no caso do trabalho com a máscara, principalmente da comédia dell'arte, ela é que dita o ritmo da cena, né? O ritmo a dinâmica da cena da comédia dell'arte, ela precisa ser rápida, não confundir rapidez com dinâmica, mas ela precisa ser um pouco mais acelerada porque a gente precisa prender a atenção de quem passa pela rua. Então não existe o tempo realista, não existe o pensar, o raciocinar no trabalho com a máscara, especificamente da comédia dell'arte. As coisas acontecem muito rápido. Não pode ter buraco, Não né? pode ter buraco, intervalo entre as falas. Então, bater da corda vagarosamente, com diversos procedimentos dentro do trabalho da corda, começava a dar essa dinâmica da cena da comédia dell'arte. Ou seja, era a turma toda, 22 pessoas, tendo que cumprir um determinado objetivo pulando corda dentro de uma determinada dinâmica. E devagar essa dinâmica ia aumentando até se aproximar ao máximo do que é a dinâmica do trabalho com a máscara. E nós trabalhamos com 15, 16 ou 17 procedimentos diferentes da corda, em duplas, trios, individualmente, coletivamente e tal, para que eles entendessem para que eles entendessem essas oscilações que acontecem normalmente em cena. Então a corda é um recurso muito interessante e você que está vendo esse vídeo, você que quer de repente adotar isso, você pode inventar os seus métodos de trabalho com a corda. Tá? Diversos tipos de procedimentos podem existir. E eu acho que ela foi muito importante também no processo assim com o outro. Você entendeu que você não pode dar o espaço de tipo assim, o outro saiu de cena e você vai ficar lá dando sopa. Exatamente. E nem também você fica lá, já deu a sua hora de ir embora e você tá lá pulando corda pra sempre, fica na cena, todo mundo, querida, vamos embora, né? Quase que isso. Então também entender e respeitar esse espaço. O olhar também foi muito importante quando a gente tinha que entrar juntos em cena. Não é tipo, eu vou no meu tempo, eu vou no tempo dele, é juntos. Exatamente, exatamente. A corda é uma metáfora da cena mesmo, propriamente dita, né? Se você tá lá do lado de fora na coxia, você tá esperando para pular a corda, você não pode estar pensando em outra coisa. Teu olhar, teu corpo precisa estar ali presente para entrar em cena a qualquer momento. Tem que Senão, estar presente o o tempo coletivo não todo, né? funciona. Exatamente. É isso, já vai ter aula aqui. precisamos Temos correr. que liberar a sala. Muito obrigada por terem assistido. Acompanhe o trabalho do Fábio, que é assim, um artista nato. Ele faz de tudo, gente. Ele é maravilhoso. Se eu pudesse, teria aula com ele pra sempre. Obrigado. Ai, eu vou chorar. Não chora, não precisa. Mentira, chora sim. Chora, vai, atriz. Você não é atriz? Chora, então. Chora, não precisa saber chorar. Vou deixar as redes do Fábio aqui embaixo. Um beijo enorme. Obrigado, gente. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.